Hoje o nosso episódio, o episódio número 3, se intitula Siga o Influencer. Nós vivemos na era das mídias digitais. Antigamente, uma pessoa, para ficar famosa, ela tinha que aparecer na TV, né? Ela aparecia na TV, fazia alguma coisa, ou apresentava um programa, participava de algum filme, de alguma novela, aí todo mundo conhecia. Hoje em dia não é assim. Hoje em dia existem os influencers digitais que eles ficam famosos às vezes de um dia para o outro. Quer ver um exemplo? Quando eu falo para vocês assim, ó, receba, graças a Deus Pai. Quem aqui sabe de qual influencer digital eu estou me referindo? Olha aí, vários sabem, né? Esse é um rapaz que ele faz algumas jogadas de futebol na internet e ele ficou famoso. Hoje ele tem 17 milhões de seguidores no Instagram e 18 milhões de seguidores no TikTok. Chutando a bola. Um famoso. Onde ele vai, ele foi para a Europa, e onde ele chegava na Europa, todo mundo queria estar perto dele, tirar foto e tudo mais. Ficou famoso no mundo inteiro com um jargão simples. E hoje em dia é assim, uma pessoa pode ficar famosa de um dia para o outro. E as pessoas então começam a seguir essas pessoas nas redes sociais, e eles se tornam influenciadores digitais. Mas por que a gente está falando desse tema de influencer numa série como essa, que a gente está falando de batalha no metaverso? Eu já falei para vocês que o metaverso aqui é uma figura de linguagem para a nossa batalha espiritual. Por que a gente está falando sobre isso? Porque do mesmo jeito que nas redes digitais, nos meios sociais, existem os influenciadores que influenciam o mundo, Deus também levantou no transcurso da história seus influencers. Esses influencers eram chamados de profetas, que tinham a missão de serem os porta-vozes de Deus para o povo. Inclusive, no hebraico é justamente isso que a palavra profeta significa, ser um porta-voz de Deus. E, lógico, como vocês sabem, eu gosto de contar história. Eu já vou começar contando uma história que aconteceu comigo que eu achei muito interessante. Eu não sei se a pessoa que eu conheci era uma profetisa, vocês vão me ajudar a entender aí, tá? Mas quando eu fui fazer teologia lá no NASP, quem conhece o NASP, do lado do NASP tem um bairro que é o bairro Universitário. Então a gente mora ali, o bairro Universitário, e é um bairro simples ali dos estudantes, aqueles que ralam todo dia, e do outro lado tem um bairro bem chique ali, que é um condomínio fechado, que é o Lagoa Bonita. E a gente costuma chamar o Lagoa Bonita de o desejado de todas as nações, e a cidade universitária de o grande conflito, né? Que é uma batalha que só. E aí, dentro lá da cidade universitária, tinha um comérciozinho, tipo um mercado pequeno, que quando era sexta-feira, aquele mercado lotava, sabe? Porque todo mundo queria comprar, é sábado, o bairro é adventista, não vai ter nada aberto, então sexta-feira todo mundo corria lá para fazer as compras, então o mercadinho ficava super lotado. Eu estava no meu primeiro ano de teologia, e eu cheguei naquele mercadinho para comprar algumas coisas, e aí a fila estava bem grande. E aí, enquanto as pessoas iam chegando próximo do balcão, a senhora que estava no balcão, olhou para mim e falou assim, oi, irmão. Daí eu falei, oi. Eu pensei assim, acho que a irmã está me confundindo com alguém, né? E ela disse assim, como é que está Manaus, irmão? E eu nunca tinha ido para Manaus na minha vida, né? Nunca tinha nem pisado nem perto de Manaus. Aí eu falei assim, não, irmã, mas eu não sou de Manaus, tal. Mas ela estava na correria, ela atendendo as pessoas, e ela nem percebeu que eu falei que eu não era de Manaus. Eu deixei passar e fui-me embora, né? Sei que passou uns tempinhos, 2, 3 meses, voltei no mercadinho, sexta-feira de novo, lotado, aquela coisa. É aquele mercadinho que você vai mais na hora da pressa. E aí, de novo, a irmã me viu e falou assim, ô, irmão, tudo bem? Manda um abraço lá para o pessoal de Manaus. E eu pensando, e agora, né? E eu sei que o tempo foi passando, e toda vez que eu ia lá no mercadinho, a irmã me perguntava de Manaus. Chegava a época das férias, ela falava assim, ô, irmão, tá chegando as férias, vai para Manaus? Aí eu falava assim, não, irmão, vou ficar aqui em São Paulo mesmo, aqui na região, tal. E aí ela falava assim, tá certo, é longe de Manaus, né? Eu falava, é longe. Eu sei que chegou um momento da conversa que eu já tinha vergonha de falar para a irmã que eu não era de Manaus, sabe? Porque toda vez ela me perguntava, eu falei, agora deixa quieto, deixa a irmã pensar que eu sou e vamos embora, né? E isso foi no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano. Quando chegou o quarto ano, que é o ano da formatura, eu chego de novo no mercadinho, a irmã, e aí, irmão, tudo bem? Tudo bem, que bom, já está indo para o último ano, estou indo para o último ano, que benção, vamos ver se dá certo para o irmão ir para Manaus. Daí eu falei, irmão, vamos ver e tal, né? E foi. E aí eu sei que quando chegou no mês de setembro, que é o mês onde chegam os chamados para a gente, né, que faz teologia, para que campo que a gente vai trabalhar,
Estava tudo certo para eu ir lá para a minha terra, aconteceu uma circunstância lá na associação, que eles não puderam naquele ano chamar ninguém. E aí, quando foi naquele mês, foi lá na faculdade a União Noroeste Brasileira, que é o campo onde fica qual cidade? Manaus. E aí eu fiquei pensando assim, eu não vou lá na entrevista, eu não sou da região, tal, eles gostam de entrevistar quem é da região. Mas eu fiquei sendo incomodado, assim, olha, você tem que ir na entrevista. Parecia que alguma coisa me mandava ir para a entrevista e eu relutando, sabe? Aí quando chegou no dia da entrevista, era um horário de aula, alguns colegas meus todos de terno e gravata, arrumadinho para a entrevista, e eu fui normal, assim, sem gravata, né, sem terno, só com camisa social e calça, e tranquilo. E aí, quando eu vi eles na fila para a entrevista, veio de novo aquela impressão, vai para a entrevista. E eu pensando assim, eu não vou, né, o pessoal, eu nem sou de lá e tal. E aí eu sei que quando eu fui descendo o corredor da faculdade, era o horário do intervalo, meu telefone tocou, era a secretaria da Faculdade de Teologia, dizendo assim, Lucas, sobe aqui que o pessoal lá da União Noroeste Brasileira quer te entrevistar. Aí eu fui, né? Aí o presidente lá do campo, da União, me entrevistou e tal. Aí passou um tempinho e eu recebi a ligação com o meu chamado oficial para trabalhar aonde? Manaus. Aí chegou uma sexta-feira, eu vou para o mercadinho. Quando eu chego no mercadinho, a irmã olha para mim e fala assim, irmão, olha que bênção, está terminando a faculdade, né, irmão? Eu falei, tô. Ela falou assim, vai ser pastor, né, irmão? Eu falei, vou. E vai ser pastor em Manaus? Eu falei, vou. Ela falou, que bênção, irmão, vai lá para nossa terra e tal, né? E aí eu peguei e fui embora, estou atuando em Manaus até hoje, né? E quando eu fui embora, fiquei pensando, senhor, será que o senhor já estava usando aquela irmã para me preparar para eu ir para Manaus, né? Mas foi uma circunstância muito engraçada, mas Deus tem nos abençoado grandemente naquela terra que é quente, literalmente, mas também é quente do poder do Evangelho. E hoje a gente vai falar então um pouquinho sobre a importância de nós seguirmos os influencers não digitais, os influencers que são os portadores da palavra de Deus. E eu quero começar falando sobre um influencer aí que a gente chama ele de João Batista. Conseguir milhares de seguidores nas redes sociais é fácil. Eu quero ver conseguir atrair multidões para o deserto para ouvir a palavra de Deus. Essa era a obra que João Batista fazia. Um homem que foi levantado num tempo muito difícil para dar a palavra de Deus para o povo e para preparar o povo para a primeira vinda de Jesus. E eu quero que vocês analisem comigo aqui agora algumas características do ministério profético de João Batista, porque vai ser muito importante para a gente entender sobre um outro influencer que Deus também levantou. Então preste atenção comigo. A primeira característica está baseada no texto de Mateus 3, versos 5 e 6. Hoje eu vou te dar uma folga de você precisar procurar todos os textos. Se você quiser procurar também, sinta-se à vontade, mas eu coloquei aqui para você ler comigo, tá bom? O texto diz assim, preste atenção. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. De acordo com a palavra de Deus, quando João Batista é levantado por Deus, as multidões afluem ao deserto para ouvir sua pregação. E talvez você pense que isso era um evento meio aleatório, né? Que ele começa a pregar do nada e as pessoas falam, que legal, tem alguém no deserto, vamos para lá. Não é do nada. Havia uma razão específica. No tempo em que João Batista foi levantado por Deus, era justamente o tempo em que estava por cumprir-se uma profecia muito importante, que os judeus sabiam que estavam em tempo de cumprimento. A profecia das 70 semanas de Daniel 9. E o que a profecia das 70 semanas de Daniel 9 anunciava? Anunciava o tempo da vinda do Messias. De maneira que quando João Batista começa a pregar, dizendo que após ele viria alguém, que ele não era digno de desatar as alparcas das sandálias, que viria alguém que era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo, as pessoas pensaram, justamente nesse tempo em que a profecia está se cumprindo, Deus levantou um mensageiro para anunciar que o Messias está vindo. E dizia João Batista, ele não só está vindo, ele já está entre nós. E aquilo gerou uma comoção geral, todo mundo ia ao deserto ouvir as pregações de João Batista, e estavam tendo seus corações preparados para aquele momento tão especial, tão aguardado na história de Israel, a chegada do Messias. Então eu quero que você grave essa informação. João Batista foi levantado em um tempo de grande reavivamento espiritual, pelo
por aguardarem a chegada do Messias, com base numa profecia específica, a profecia de Daniel 9, as 70 semanas. Grave essa informação. Segunda coisa importante acerca do ministério de João Batista. Leia comigo. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? E o que ele respondeu? Não. Embora Jesus mesmo depois dissesse que sim, ele era o Elias prometido. Mas ele disse: eu não sou. Ele não ficava buscando título para si. Perguntaram: então você é o profeta? O que ele respondeu? Não. Evangelho de João, capítulo 1. Quando perguntaram: João, você é o profeta? Ele respondeu que não. Quer dizer que mesmo ele sendo um porta-voz de Deus, que como eu disse para vocês, é isso que a palavra profeta significa, ele não se auto-intitulava um profeta. Isso é uma coisa muito interessante, né? Mas se ele não era profeta, o que ele seria então? Olha só, vá gravando as informações. Levantado em um tempo de reavivamento religioso, e ele não se auto-intitulava profeta, tá bom? Vamos montar o quebra-cabeça aí. Eu quero que você me ajude nesse nosso encontro aqui, para chegar à conclusão final. Texto de Lucas, capítulo 7, verso 27. O texto diz assim: este é aquele, falando acerca de João Batista, de quem está escrito: eis aí envio diante da tua face o meu o quê? Mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. O texto bíblico diz ali que João Batista era o que do Senhor? Mensageiro. Quer dizer que João Batista é levantado num tempo de reavivamento religioso. João Batista não pedia para si, não se autoconsiderava profeta, mas ao mesmo tempo a palavra de Deus declara que ele era o mensageiro do Senhor. O que isso tem de importante, pastor? Vai gravando essas informações, porque já você vai entender o porquê. Então ele era chamado de mensageiro do Senhor. Próximo texto, João 7, 26. A gente vai ler alguns textinhos aqui na sequência. O nosso tema de hoje é um tema que vai precisar isso aqui, mas você vai entender onde a gente vai chegar. O texto falando sobre João, Jesus falando de João Batista, ele disse assim, ó: sim, que saístes a ver? Jesus está falando: o que vocês foram ver lá no deserto? Um profeta? O que Jesus diz? Ele era profeta ou não era? Sim, e vos digo, e muito mais do que um profeta. Quer dizer que a obra que Deus havia confiado para João Batista era uma obra profética, sim ou não? Sim, mas era ainda muito mais do que a obra que um profeta qualquer comum realizaria. A obra dele era de um alcance maior do que qualquer profeta. Tanto é que Jesus disse que dentre os nascidos de mulher nunca houve alguém tão grande como João Batista. Porque a obra dele era de profeta, mas de muito mais do que o profeta. Era o que então? Vamos ver. Continua comigo aí. João 5, versos 31 a 33. Eu quero que você repare sobre como Jesus se refere agora a João acerca de seu próprio ministério, o ministério de Jesus. Jesus fala: se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito. E sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandastes mensageiros a João Batista, e ele deu testemunho da verdade. Quer dizer que Jesus disse que João Batista era uma testemunha do ministério de Jesus, uma testemunha da verdade. E o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem é a verdade? Jesus. Isso significa que João Batista era o testemunho de Jesus. Ó, vai ligando aí, ó. Foi levantado em um tempo de reavivamento religioso, não se auto-intitulava profeta, era mensageiro do Senhor, era muito mais do que um profeta, e ao mesmo tempo ele era a testemunha de Jesus, testificava acerca de Jesus. Vamos para mais um texto, João capítulo 10, verso 41, o texto diz assim, ó: e iam ter com ele, e diziam: realmente, João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto disse a respeito deste era verdade.
Quando eles viram Jesus se aproximando e realizando os milagres e fazendo tudo que havia sido dito por João, eles falaram: olha, João não realizou nenhum milagre, ele não fez nenhum sinal para provar que ele era um profeta, mas tudo que ele falou desse homem aqui está se cumprindo exatamente. Isso significa que João não realizou milagres. Jesus sim realizou milagres, os apóstolos realizaram milagres, mas em nenhum momento João Batista fez: olha, para que vocês saibam que eu sou um profeta de Deus, eu vou curar uma pessoa. Não, ele nunca realizou nenhum milagre, mas tudo que ele disse acerca de Jesus era verdade, se cumpriu do jeito que ele havia anunciado. Então lembre-se disso também, João não fez milagres para provar que era profeta. Vamos lá, outro texto. João capítulo 1, versos 6 a 8, diz assim: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Esse veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz. Preste atenção, a função de João Batista era testificar acerca da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele, o João, não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Quem era a luz que ilumina todo homem? Jesus. João Batista veio com a missão de anunciar a palavra de Deus e testificar para as pessoas acerca do primeiro advento de Cristo e preparar as pessoas para receberem a Cristo, que no caso desse texto bíblico aqui, está chamando Cristo de a grande luz, porque Jesus Cristo é a grande luz. Então o texto diz: ele não era a luz, mas veio para testificar da luz. Só que olha que interessante, ao mesmo tempo em que a Bíblia diz que João Batista não era a luz, a Bíblia diz que ele tinha uma luz, e Jesus fala sobre essa luz. Jesus diz assim sobre João: ele, João, era a lâmpada que ardia e iluminava. E vós quisestes por algum tempo alegrar-vos com a sua o quê? Luz. Mas eu tenho maior testemunho do que João. Jesus disse assim que João era como se fosse uma lâmpada. Pergunto para você, o que é mais forte, a luz do sol ou a luz da lâmpada? A luz do sol. E a Bíblia chama Jesus de o sol da justiça. Ele é a luz maior. João Batista não era a luz maior, mas ele é como se fosse uma lâmpada, uma luz menor, que servia como um meio para encaminhar as pessoas para a luz maior, que é quem? Jesus. Então Jesus era a luz maior, João Batista uma luz menor que encaminhava as pessoas para a verdadeira luz, que era o Senhor Jesus. Até aqui estamos bem? Estão gravando aí as informações? Vamos lá, mais um ponto importante aqui. Por que foi necessário o ministério de João Batista se a Bíblia já existia? Eu pergunto para vocês o seguinte, tudo que João Batista pregava, estava na Bíblia ou não estava na Bíblia? Estava. Quando ele viu Jesus, por exemplo, ele disse assim: este é o quê? O Cordeiro de Deus que faz o quê? Tira o pecado do mundo. De onde é que João tirou a informação de que Jesus era o Cordeiro? De que lugar? Da Bíblia, estava na Bíblia. Quando João começou a pregar que o tempo estava cumprido, tempo do quê? Da profecia de Daniel 9. Tudo que João Batista pregava já estava na Bíblia. Mas se tudo que João Batista pregava já estava na Bíblia, por que foi necessário o ministério de João Batista? Por uma razão muito simples. No tempo de Jesus, os líderes religiosos haviam criado tantas regras, tantas concepções extra-bíblicas, que havia ofuscado dos olhos dele as verdades da Bíblia. De tal maneira que quando essas pessoas iam ler a Bíblia, elas já liam com toda aquela interpretação rabínica por trás do seu próprio entendimento, e quando liam um texto bíblico não chegavam com clareza ao que a Bíblia dizia. Por isso Deus levantou João Batista para ser como uma lâmpada, para iluminar os olhos espirituais daquelas pessoas, a fim de que elas enxergassem na Bíblia tudo aquilo que a Bíblia falava acerca da vinda do Messias. Essa foi a razão de João Batista vir. João Batista não foi alguém que pregou novas doutrinas. O que ele apresentou era a verdade clara, que já estava na palavra de Deus, mas que as pessoas, por causa de sua tradição religiosa deturpada, não conseguiam mais compreender. Essa foi a missão de João Batista. Vamos ver aqui mais uma
um ponto aqui interessante. Qual que foi o objetivo do ministério de João Batista? O texto diz, Lucas 1,17, irá adiante do Senhor, no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos. Então a primeira obra de João Batista seria vir no poder do espírito de Elias e ao mesmo tempo converter o coração dos pais aos filhos, uma obra de restauração familiar. O texto continua dizendo, os desobedientes à prudência dos justos, uma conversão espiritual e por fim, habilitar para o Senhor um povo preparado. A missão de João Batista era pregar a palavra de Deus com clareza, a verdade com poder, a fim de que quando Jesus viesse, todos estivessem preparados para recebê-lo. Era preparar um povo para a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. Só que o que acontece quando João Batista começa a pregar, muitas pessoas não aceitam o ministério de João Batista. E Jesus fala acerca de João Batista o seguinte, então Jesus respondeu, de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. E no verso seguinte Jesus fala, e Elias já veio, era o João Batista. Qual que era a obra desse Elias, João Batista? Era restaurar. Perceba que o texto não está dizendo ele virá e renovará. Se ele fosse um renovador, significa, estou deixando tudo de lado e vou fazer tudo novo. O que ele veio fazer é a obra de um restaurador, trazer novamente as verdades esquecidas da Bíblia. Outro texto, pois veio João, que não comia e nem bebia, e dizem o quê? Tem demônio. As pessoas, os líderes religiosos da época diziam que o João Batista era um endemoniado. Não aceitavam o testemunho dele. Só que aí tem um problema muito sério, porque quem rejeitou a luz menor, não conseguiu enxergar a luz maior quando ela apareceu. Porque quem rejeita a luz menor, rejeita também a luz maior. E os líderes religiosos da época começaram a zombar de João Batista. Diz o texto bíblico, eu, porém, vos declaro que Elias já veio, e não o reconheceram, antes fizeram com ele tudo quanto quiseram, assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Maltrataram João Batista, desprezaram sua missão, rejeitaram a sua obra, e o resultado foi que aqueles que rejeitaram a missão de João Batista, quando Jesus veio, também rejeitaram a Jesus. Porque quem rejeita a luz menor, não tem discernimento espiritual para aceitar a luz maior quando ela aparece. Outro texto interessante, esse aqui eu não vou nem falar, depois eu mando o slide para vocês, tá? Agora vamos falar sobre o outro influencer, esse é mais moderno, vamos falar sobre Ellen White. Muitas pessoas falam assim, mas Ellen White, pastor, o que tem a ver Ellen White? Eu creio em Jesus, mas eu também creio em Jesus. Ah, mas só Jesus salva, claro que é só Jesus que salva. Ah, mas eu não creio em Ellen White, mas por que você não crê? Quando a gente fala crer em Ellen White, não é crer na mulher Ellen White, a gente está falando no dom profético. Quando a gente fala sobre crer em profetas, nós estamos falando sobre crer na Bíblia, porque a Bíblia diz que existiriam profetas até o tempo do fim. É por isso que Jesus advertiu a gente, dizendo assim, cuidado, acautelai-vos com os falsos profetas. Por que Jesus ia precisar advertir dos falsos profetas, se não fosse existir nenhum verdadeiro? Ele ia falar, qualquer profeta que aparecer, não aceite, porque eu não vou ter mais profeta. Mas não é isso que a Bíblia diz, pelo contrário, o livro do Apocalipse deixa bem claro que nos últimos dias nós teríamos novamente a manifestação do dom profético. O livro de Joel, por exemplo, falando sobre o tempo final, que diz que o Espírito Santo será derramado e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Esse dom seria manifestado no tempo do fim. Agora vamos analisar algumas características do ministério profético que Deus levantou através de Ellen White. Em primeiro lugar, João Batista tinha sido levantado num tempo de grande reavivamento religioso por causa das 70 semanas de Daniel 9. Lembram-se disso? Agora olha que interessante. Quando Deus chama Ellen White para iniciar seu ministério de pregação e de proclamar a palavra de Deus, ela foi levantada em um tempo de grande reavivamento acerca da vinda do Messias, não da primeira vinda, mas do retorno do Messias Salvador. João Batista é levantado num tempo em que se aguardava o primeiro retorno de Jesus. Ellen White é levantada num tempo de reavivamento em que se aguardava o segundo retorno de Jesus.
Na época de 1844, quando Deus chama Ellen White, a maioria das igrejas cristãs não pregavam mais sobre a volta de Jesus, literalmente falando. Só que a partir de 1798, iniciou-se nos Estados Unidos da América e ao redor do mundo, um movimento religioso muito forte, um grande reavivamento, em que as pessoas começaram novamente a anunciar a volta de Jesus. E entre essas pessoas que anunciaram a volta de Jesus, vocês sabem, estava o movimento Millerita, que passou a ser chamado de movimento adventista, que começou a anunciar a volta de Jesus. Com base em qual profecia? Na profecia das 2.300 tardes e manhãs. E o que isso tem a ver, pastor? Sabe o que tem a ver? É que a profecia das 70 semanas de Daniel 9, que foi quando João Batista foi levantado, essa profecia das 70 semanas era a primeira parte do cumprimento da grande profecia dos 2.300 anos de Daniel capítulo 8, verso 14. Isso significa que João Batista foi levantado por Deus para anunciar o primeiro advento de Cristo, que era a primeira parte dessa profecia, e Ellen White foi levantada por Deus para anunciar o segundo advento de Cristo, que era a segunda parte dessa profecia. Os dois foram levantados no mesmo tempo, no mesmo período profético, que era a profecia de Daniel capítulo 8 e Daniel capítulo 9. Segunda coisa, João Batista ele não se auto-intitulava profeta. E olha o que Ellen White fala, ela diz assim, por que não tenho eu reivindicado ser profetisa? Porque nesses dias, muitos que ousadamente pretendem ser profetas, são um opróbrio à causa de Cristo, e porque meu trabalho inclui muito mais do que a palavra profeta significa. Lembra Jesus falando para João Batista, vocês saíram para ver um profeta? Sim, mas muito mais do que um profeta. E no tempo de Ellen White, muitas pessoas estavam se levantando, dizendo ter visões, sonhos, coisas que vinham da parte de Deus. E ela diz assim, eu não quero ser comparada a essas pessoas que estão anunciando uma mensagem falsa. Então eu não quero esse título para mim, até porque minha obra não é só a obra de uma profetisa, é mais do que isso. Era o que então? Vamos ver. Olha o outro texto dela aí. Alguns tropeçaram, as pessoas se escandalizaram quando ela disse que não era uma profetisa, né? Como eles achavam. Ela disse assim, alguns tropeçaram no fato de eu haver dito que não reivindico ser profetisa. E tem perguntado, por que é isso? Por que você não quer ser chamada de profetisa? E ela diz, não tenho tido reivindicações a fazer. Eu não tenho que pedir para as pessoas me chamarem de nada. Apenas que estou instruída de que sou o quê? A mensageira do Senhor. Qual foi o termo que a Bíblia usa para falar acerca do ministério de João Batista? Ele era um mensageiro do Senhor. E agora Ellen White diz que Deus revelou para ela que ela também era uma mensageira do Senhor. Que a obra dela era o quê? Que Ele me chamou em minha mocidade para ser sua mensageira, para receber-lhe a palavra e dar clara e decidida mensagem em nome do Senhor Jesus. Ela recebe a palavra de Deus e comunica a palavra de Deus, assim como João fazia no tempo em que ele estava aqui. Um outro detalhe interessante, nós vimos que João Batista era uma testemunha de Jesus. E nós até começamos no sábado com um texto de Apocalipse 12, verso 17, que fala que a igreja dos últimos dias teria dentro de si a guarda dos mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus, que no Apocalipse é dito que é o dom de, o espírito da profecia. Quer dizer que do mesmo jeito que João Batista era o testemunho de Jesus, o Apocalipse também diz que no tempo final Deus levantaria outro testemunho de Jesus para dar e preparar as pessoas, não para a primeira vinda de Jesus, agora para a segunda vinda de Jesus. As mesmas características. Outro ponto interessante aqui, pouca atenção é dada à Bíblia, Ellen White fala. E o Senhor deu uma luz menor para guiar homens e mulheres à luz maior. Ela diz, o meu ministério é como se fosse uma lâmpada, uma luz menor, que faz com que você comece agora a enxergar as verdades que estão contidas na luz maior que é a palavra de Deus. A mesma coisa que aconteceu no ministério profético de João Batista. E daí você pergunta assim, mas pastor, se o objetivo do ministério de Ellen White é mostrar aquilo que está na Bíblia, por que foi necessário o ministério dela? Pela mesma razão que foi necessário o ministério do João Batista. No tempo em que Ellen White foi levantada, a igreja cristã havia passado por um terrível tempo de trevas espirituais, um período, por exemplo, durante a Idade Média, em que as Bíblias ficavam literalmente acorrentadas nos conventos. Lutero era doutor em teologia e nunca tinha lido uma Bíblia.
Assim era a realidade daquela época. E durante o período de supremacia papal, a maioria das verdades bíblicas foram sendo escondidas, perdidas no tempo. O paganismo se mesclou com o cristianismo. Doutrinas fundamentais da Bíblia, como a verdade sobre o sábado, como a verdade sobre os mortos, como a verdade sobre a dieta alimentar correta, tudo isso havia se perdido na história da igreja. A verdade sobre o santuário celestial, sobre o intercessor que nós temos no céu. E aí, quando está próximo da volta de Jesus, Deus realiza uma obra de purificação espiritual no povo, trazendo novamente as verdades que até então haviam sido esquecidas. E para a realização dessa obra, assim como no tempo de João Batista, Deus levanta João Batista para esclarecer as verdades bíblicas que estavam ofuscadas pela tradição rabínica. Nos tempos finais, Deus levanta uma mensageira para nos ajudar a novamente voltarmos os nossos olhos para a Bíblia e enxergarmos na Bíblia a verdade da palavra de Deus. E deixa eu dizer uma coisa para você. Algumas pessoas dizem assim, os adventistas, as doutrinas dos adventistas são doutrinas que são de Ellen White. Eu preciso dizer para você que Ellen White mesma diz que nunca deve se formular doutrina com base nos escritos dela. Porque todas as doutrinas adventistas são formuladas aonde? Na Bíblia. Quando nós damos um estudo bíblico, o que a gente usa para provar o que a gente crê? Bíblia. Porque está tudo aqui. Só que quando a gente lê os escritos de Ellen White, ajuda para que nós entendamos melhor ainda aquilo que está revelado na Bíblia. É muito importante nós atendermos ao conselho de Deus, de aceitarmos aquilo que está em sua palavra e no testemunho dos seus influencers verdadeiros, que são os profetas. Ellen White diz o seguinte: alguns declaram sua incredulidade na obra que o Senhor me deu a fazer, porque, segundo dizem, a senhora White não opera milagres. Lembra que João Batista não fez nenhum milagre? E o povo dizia, João Batista não fez nenhum sinal. Mas tudo que ele disse acerca desse era verdade. Ellen White também não fazia milagres, mas ela profetizou muitas coisas. Vou contar uma história para vocês. Numa determinada época, um irmão estava muito revoltado com a igreja, e Ellen White escreveu uma carta para esse irmão. Esse irmão recebeu a carta pelo correio, e ele não quis ler a carta. Ele estava revoltado mesmo e estava decidido a sair da igreja. E ele saiu da igreja. Ele estava há 4 anos fora da igreja. E num determinado dia ele estava organizando o sótão de sua casa. E ao organizar o sótão da casa, ele encontrou uma carta. A carta de Ellen White, que ele nunca havia aberto. Naquele dia ele abriu a carta. Quando ele tirou a carta, que havia sido mandado 4 anos atrás para ele, ele abriu a carta e a carta dizia assim: querido irmão, hoje é dia tal do ano tal. Já faz 4 anos que você está longe do Senhor. Durante esse período na sua vida aconteceu isso, mas hoje o Senhor Jesus te convida a voltar. Aquele homem voltou para a igreja, ficou firme nos caminhos do Senhor, porque aquilo era impossível de ter acontecido a não ser pela mão divina. Imagina que coisa fantástica. Era essa obra que Deus havia chamado Ellen White para fazer. Às vezes, quando ela estava morando na Austrália, ela enviava cartas que levavam 30 dias para chegar nos Estados Unidos. E uma determinada circunstância, a carta chegou para o presidente da conferência geral. 30 dias antes ela havia mandado a carta. Quando a carta chegou, ele abriu a carta, a irmã White dizia na carta assim: na noite de ontem, esteve reunida a assembleia da conferência geral, e o Senhor me mostrou que vocês tomaram tal decisão, assim, que estava equivocada, que o irmão fulano falou tal e tal coisa, e tinha acontecido na noite anterior mesmo, mas ela tinha mandado a carta 30 dias atrás. Como que isso é possível, irmãos, se não for pela mão divina? Deus guiava o ministério de Ellen White, e tudo que ela profetizou aconteceu e está acontecendo. Outro detalhe interessante, se tivesseis feito, olha que coisa séria, se tivesseis feito da palavra de Deus o objeto dos vossos estudos, ou seja, se a gente tivesse se dedicado mesmo para estudar a Bíblia, com o propósito de atingir o padrão bíblico e a perfeição cristã, não necessitarias dos testemunhos. Vocês entenderam isso aqui? Se nós, como um povo, estudássemos a Bíblia de verdade, com afinco, de todo o coração, não precisava dos testemunhos de Ellen White. Mas, diz o texto, os testemunhos escritos não se destinam a comunicar nova luz, e sim a gravar vividamente na alma as verdades da inspiração já reveladas.
Esse é o objetivo do ministério dela. E ela disse que seu ministério foi o meio que Deus escolheu para preparar um povo que subsista no dia do Senhor. João Batista preparou um povo para o primeiro advento de Jesus, e Deus levantou Ellen White para preparar um povo para dar a última mensagem de misericórdia para o mundo e preparar o mundo para a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Aqui ela fala sobre o ódio que se teria nos dias finais sobre o ministério dela, e aqui há uma comparação daquilo que a gente viu. Do mesmo jeito que João Batista foi levantado num tempo de reavivamento, ela também. Do mesmo jeito que João Batista não se auto-intitulava profeta, ela também. Do mesmo jeito que João Batista é chamado de mensageiro do Senhor, ela também. Do mesmo jeito que João Batista é dito, Jesus fala que ele era muito mais do que profeta, isso foi dito a ela também pelo Senhor. João Batista era o testemunho de Jesus e ela também. João Batista não fez milagres, ela tampouco. João Batista era uma luz menor para guiar as pessoas para a luz maior, e ela também era uma luz menor. João Batista veio preparar um povo para a primeira vinda do Senhor, Ellen White preparar um povo para a segunda vinda do Senhor. João Batista não veio para ser um renovador, mas um restaurador das verdades. Ellen White não veio para ser uma renovadora, mas uma restauradora das verdades. Do mesmo jeito que João Batista foi rejeitado pelos principais líderes religiosos de sua época, nos tempos atuais, os principais líderes religiosos das comunidades religiosas ao redor rejeitam o testemunho de Ellen White, e assim como João Batista foi acusado de ser endemoniado, o ministério profético de Ellen White é também acusado assim nos dias finais. E para João Batista, a luz da verdade da palavra de Deus foi revelada a ele progressivamente. Pouco a pouco seu ministério foi crescendo em conhecimento, até o ponto em que, quando ele estava encarcerado, ele manda os seus companheiros perguntarem: és tu o que haveria de vir? Porque ele ainda não estava completo na certeza, e Jesus realizou muitos milagres e disse assim: voltem lá e contem para João tudo que vocês viram e ouviram. E eles contaram, e João agora estava convicto. Do mesmo jeito, a luz que foi dada por Deus para Ellen White foi revelada progressivamente, até chegar nesse ponto em que nós hoje nos encontramos. Queridos amigos, por que eu estou falando isso para vocês? Porque nós estamos vivendo num tempo final, num tempo de crise, quando Deus quer que nós estudemos as verdades da palavra de Deus e compreendamos as verdades que estão aqui, mas muitas vezes, por causa da nossa cultura, da nossa cosmovisão deturpada, a gente não consegue ler a palavra de Deus de maneira clara, e os testemunhos de Ellen White nos ajudam a compreender aquilo que está revelado na Bíblia. Deus tem um convite para fazer para você: se dedique para ouvir a voz de Deus, se torne dependente de Deus, ouvindo aquilo que Ele deixou revelado na palavra, e ouvindo aquilo que Ele deixou revelado nos testemunhos. Ellen White diz assim, que as pessoas que estudam os 5 livros da série Conflito, que são Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, Desejado de Todas as Nações, Atos dos Apóstolos e Grande Conflito, que as pessoas que estudam esses 5 livros estão mais bem preparados para enfrentarem a crise final, e que Satanás não quer que nós estudemos esses livros, porque se estudarmos, estaremos mais preparados para enfrentá-lo. Quem está impedindo você e te desmotivando a estudar os testemunhos que Deus deixou de maneira inspirada para nós é o inimigo de Deus. Queridos jovens, é nossa missão estudarmos os testemunhos. Essa mesma senhora White, justamente antes de morrer, escreveu sua última carta, e a última carta que Ellen White escreveu, sabe o que foi? Uma carta de recomendação para os jovens. E ela diz assim, que com tal exército de jovens como nós temos hoje, se esses jovens estiverem preparados, eles se levantarão para erguer o estandarte da bandeira da verdade, defenderão a verdade de Deus com poder, iluminarão a terra com a glória de Deus, e Jesus Cristo virá com poder e grande glória para nos buscar. E a pergunta que eu te faço hoje, nessa noite, é: você deseja ser parte desse povo? Você deseja se preparar? Você está disposto a estudar aquilo que Deus deixou revelado através dos mais de 70 livros que nós temos em português, através das mais de 100.000 páginas que Ellen White escreveu para nos ajudar a compreender a Bíblia, e através de uma vida devocional com Deus, de estudo diário da Bíblia, de dedicação para a palavra, de esforço, de comunhão com Deus, para ser aquilo que Deus sonhou para você? Quantos aqui desejam tomar essa decisão? Nós iremos agora ouvir uma mensagem musical cantada pelo André Santana, que fala sobre a importância de nós sermos completamente
totalmente dependentes de Deus. E nesse processo é importante nós ouvirmos aquilo que Deus deixou revelado, porque diz a palavra de Deus no livro de 2 Crônicas 20:20: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Se olhares para mim, tu não encontrarás nada de bom. Tão frágil é o meu coração, com tantas limitações e imperfeições. Nada sou, completamente dependente de ti. É o meu coração, Senhor. Quando penso que sou forte, mas fraco eu estou, vem me ajudar, me dê a sua mão. Sou pequeno demais, não incapaz, me ensine a ousar com minha fé. Sou humano, imperfeito, mas tu me aceitas assim, do jeito que eu sou. Diferente, e tão grande é o seu amor. Sou completamente dependente de ti. Completamente dependente de ti. É o meu coração, Senhor. Quando penso que sou forte, mas fraco eu estou, vem, Senhor, me dê a sua mão. Sou humano, imperfeito, mas me amas, mesmo sendo quem eu sou. Vem, Senhor, mude o meu coração. Sou completamente dependente de ti. Vem, Senhor, preciso de ti. Oh, vem, Senhor, mude o meu coração. Sou humano, mas me amas, mesmo sendo quem eu sou. Diferente, e tão grande é o seu amor. Sou completamente dependente de ti, Senhor.
Amém. Amém. Vamos nos colocar em pé para falarmos com Deus? Querido e amado Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra nessa noite, e como o André acabou de cantar aqui, Senhor, nós reconhecemos que somos completamente dependentes de Ti, que nós precisamos de fato de Ti, Senhor. Só que muitas vezes na nossa correria do dia a dia, a gente acaba dedicando tempo para seguir os influencers digitais, para ver o que eles postam, e deixamos de dedicar tempo para os verdadeiros influencers divinos que são os Teus profetas. Pai, nos ajude, Senhor, a dedicarmos tempo para lermos o que os Seus profetas escreveram. Se não temos facilidade para ler, que seja para ouvir os audiobooks, mas, Senhor, nos dê força, Pai, para que nós busquemos ao Senhor de todo o nosso coração, e para que nós, como lemos no texto de Crônicas, creiamos em Seus profetas e prosperaremos, Senhor. Abençoe cada um de nós aqui, nos dirija de volta para casa em segurança. Estaremos agora deixando este local, mas nós não queremos deixar a Tua presença. É o que nós te pedimos em nome de Jesus.